Os mestres do aqui se ganha, aqui se paga. Fica comigo porque tem muita coisa para falar. No final aqui tem as previsões que vão durar pelos próximos anos para a gente poder honrar e falar desses planos. Vou pegar minha caneta para ficar mais fácil. Por que que eu nomeei, né? Aqui se ganha, aqui se paga quando a gente fala de Saturno, Júpiter aqui se ganha. Por quê? Tivemos em 2025 a entrada de Saturno no signo de Áries. Aqui a gente vai entender melhor o que que isso significa para o coletivo, na sua vida pessoal como um todo. E tivemos também Júpiter chegando em Câncer. Só que o trânsito de Júpiter, tio Júpiter, em Câncer, ele dura apenas um ano. Saturno vai ficar em Áries até 2028. Daqui a pouco a gente vai olhar algumas datas para entender melhor como que funciona essa jornada. Ó, tá gostando desse conteúdo? Clica aqui embaixo, deixa o seu like, já comenta aí o que que você achou da sua previsão, tá bom? E tem também, acho que um botão novo aqui agora, é o hypar, né? É isso também. Bem, gente, o que que a gente tem para falar? Quando a gente pensa em Saturno em Áries, a gente está falando o quê? Primeiramente do signo de Áries. O signo de Áries no zodíaco, ele é o primeiro signo do elemento fogo. Então, ele remete muito a inícios, porque o signo de Áries tem a ver com a modalidade cardinal, iniciar. Só que Saturno, para você que me acompanha e está aqui no canal, tem, sei lá, quase 2.000 vídeos, já tem tudo sobre Saturno e tal. Saturno, ele é o planeta mais lento do sistema solar a olho nu. Então imagina, você pega uma criança, que é o que Ares representa, a cabeça principalmente, tanto é que tem a ver com o nascimento, e você coloca no velhinho, né? É literalmente a questão do Benjamin Button, né? Que eu sempre falo por aqui. Então, quando a gente vê Saturno pisando em Ares, a gente está falando o quê? De uma travessia de um guerreiro interior, porque Ares tem a ver com individualidade. Então, esse é o momento da nossa vida como um todo que todos nós somos chamados a uma guerra, uma batalha interna que tem a ver o quê? Com a minha identidade, com a minha capacidade de ser autêntica. Isso é muito importante para falar. Mas não é qualquer batalha quando a gente fala de Ares, né? A gente está falando daquela batalha que vem dentro de mim, que tem a ver com essa questão de autenticidade. Ou seja, muitas pessoas veremos, vendo que algumas pessoas, né, para quem tem ansiedade e tudo mais, você vai ter que dar uma freada nessa sua ansiedade. Por quê? Porque Saturno representa causa e efeito. Por isso que a galera tem medinho de Saturno. Não precisa ter medo, não, porque Saturno é o planeta mais honesto que tem. É como eu falei: aqui você faz, aqui você paga. O que que você vai plantar? É o que você vai semear e colher, ok? Então, se você tiver uma postura, né? Ah, eu tenho que correr contra o tempo e toda aquela, muitas vezes o Ares no lado mais sombra, porque todos os signos têm o lado bacana, não tão bacana, porque isso aqui varia de acordo com o nível de consciência. Você sabe que isso é uma das primeiras regras que eu criei na astrologia, né, Academia de Astrologia do meu curso, que é o seguinte: a gente não julga os planetas e pessoas, porque signos são pedaços do céu, é o cinturão zodiacal. Um signo não é uma pessoa. E porque tudo depende o quê? Do nível de consciência evolutivo daquele ser que tem aquele mapa. Então, isso é inegociável. Então, o que que a gente observa? Pessoas que têm um perfil mais de ansioso, ah, eu tenho que fazer tudo, passo por cima de todo mundo, o Saturno vai dar uma freada. Por que que isso acontece? Porque é importante agora, até 2028, a gente cultivar o quê? A paciência, a autoconfiança para enfrentar as necessidades práticas da vida, da rotina, do dia a dia. Eu falei em mentoria, baixa a bola, né? Seja humilde. Ó, vou botar aqui um H. Se você for humilde, quando terminar esse trânsito, você vai colher. Por quê? Porque Saturno depois vai para Touro, ok? Então a gente começa a perceber essa dinâmica aqui acontecendo para todos nós. Então esse é o período, gente, de reinícios e começos do zero. É o momento da gente conseguir assumir liderança pela nossa própria história. Eu vou falar daqui a pouquinho de uma conjunção que a gente vai ter também em 2025 e nos próximos anos, que é Saturno em conjunção com Netuno em Áries, que o bicho vai pegar. Se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já está vendo o que está acontecendo na astrologia mundial. Aqui eu falo mais de astrologia pessoal, né? Mas enfim, eu vou comentar algumas questões sobre isso.
Esse é o momento, então, que você tem que acreditar em você. Mas quando eu acredito em mim, primeiro, eu não fico me autoafirmando, eu executo. E eu tenho que ter o quê? Paciência, tempo. É aquela história que eu sempre falo, né? Saturno é o quê? A sua sala de espera. Então, o que que eu faço na minha sala de espera? Eu estou melhorando a mim? Eu estou trabalhando? Ou eu estou ali como uma criancinha mimada? Ai, tem que me dar, tem que ser do meu jeito. Porque isso pode ser muitas pessoas vivendo frustrações. Então, se você tem Saturno em Áries hoje, você está ali provavelmente passando pelo seu retorno de Saturno, de 28 a 30, ou de 58 a 60, ou você está no terceiro, que é quase 90. Então, a gente começa a perceber essa dinâmica aqui. Antes de eu prosseguir falando mais, vamos entender. Eu coloquei, gente, esse vídeo aqui, algumas pessoas não entenderam, tá? Aqui no YouTube, nos stories, e também tá no meu Instagram. Já me acompanha no Instagram, que lá tem conteúdo, eu ensino astrologia todos os dias, né? Eu coloquei esse vídeo, eu vou explicar. Aqui tá sem a música, porque senão o YouTube vai derrubar. Ó, payoff, né? Point of view, né? Ponto de vista. O universo cutuca. Quer mesmo? Prova. Saturno pisou em Áries. Levanta e faz. Olha só o que acontece aqui nesse trecho. O personagem simplesmente está numa mesa conversando e ele simplesmente se levanta educadamente, vira as costas e vai seguir a vida dele. Por que que eu trouxe esse exemplo aqui para falar de Saturno em Áries? Porque o Saturno em Áries tem essa política. Ah, você não quer me ajudar, não quer cooperar comigo, que é o signo oposto, porque Saturno ele é exaltado no signo oposto de Áries, que é Libra. Porque Libra atua o quê? Em cooperação. Libra muito bacana, que é assim, não é sobre mim, nem sobre você, é sobre nós, ou seja, um caminho do meio. Vamos chegar num acordo? Por isso que Saturno é muito bom no signo de Libra para comércio, né? Enfim, lidando com o público, etc. Porque consegue fazer esse perfil corporativo e de conciliação. Então vamos entender esse vídeo aqui, fala exatamente disso. Coloquei aqui algumas datas para quem gosta disso, né? Então olha só, primeira rodada, Saturno entrou no dia 25 de maio de 2025 em Áries, ele volta para Peixes para dizer aquele bye bye em setembro de 2025. Depois, em 2026, ele volta para Áries e vai ficar definitivamente até 2028. Aí eu coloquei aqui algumas informações, né? Na melhor forma, vamos que vamos. Eu acho que essa é a melhor definição de Saturno. Deixa eu pegar minha caneta aqui. De Saturno em Áries, na verdade? Vamos que vamos. Por quê? Quando Saturno entra no signo do impulso, da guerra e do nascimento, que é Áries, porque rege a cabeça, o signo de Áries. Aliás, aqui no canal, uns anos atrás, eu fiz um conteúdo que é astrologia e medicina, que eu citei cada parte do corpo vinculado aos signos. Enfim, aqui tem uma biblioteca muito grande de conteúdo, tá? Se você é novo aqui, vai lá assistir. O que mais que a gente observa? Então, ele exige que a gente cresça no meio do fogo. Chega, gente, de adiar. Agora é contigo. Por isso que eu botei aqui, vamos que vamos. E aí, o que que acontece? Esse ciclo de Saturno em Áries, ele testa o quê? Quem é capaz de liderar com propósito e quem reage, ó, reage ao impulso. Por isso que eu falei, você que reage, você que acha que o mundo gira ao seu redor, epa, 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 Saturno vai te botar no seu lugar. Saturno vai falar assim, viu? Por que que você agiu assim? Você agiu para competir? Você está competindo com quem? Só tem uma pessoa nesse mundo que você tem que lidar, que é você mesmo. Então, ao invés de ficar competindo com outro, porque é uma luta que você nunca vai ganhar, porque em algum momento você pode ter alguma derrota, por que que você não olha para você e vê o que que você pode melhorar? De repente, de uma pessoa, vamos lá, R, reativa, virou uma pessoa R, que sabe o quê? Responder. É totalmente diferente, na verdade? Então, Saturno em Áries tem muito a ver com isso. E aí eu coloquei uma questão aqui. Muitas pessoas vão ter picos aí. Hoje em dia tem diagnóstico de tudo, né? TDAH, um monte de coisa, não sei o quê. E eu coloquei aqui: o medo é pai de todas as sombras. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, veremos muita coragem acontecendo no mundo. E é uma coragem que ela pode sim caminhar num sentido não tão bacana, que seria o que? Guerras. A gente vai falar disso daqui a pouco no próximo slide, mas medita sobre isso na sua vida. O medo é pai de todas as sombras. Gente, toda brecha negativa na sua vida, ela vem pela a brecha do medo. Tudo que você teme na sua vida é onde ali entra. Então vamos lá, a pessoa tem medo de que, eu tenho ciúmes. Não, o que que é o ciúmes? O ciúmes é o medo que o outro
seja teu filho, seja o teu parceiro, a sua parceira, vai encontrar outra pessoa e te deixar. Isso é pautado o quê? No medo. Aí vem através dos ciúmes, né? Então você está lá no seu trabalho também, meu Deus, eu tenho que competir aqui com o coleguinha, porque se eu não competir aqui com o coleguinha, de repente ele vai pegar a minha vaga. Isso vem o quê? Do medo. Então preste atenção que o medo é pai de todas as suas sombras. Então a gente tem que lidar com isso agora em Áries através da iniciativa, da coragem, principalmente da autoconfiança. Quando eu confio em mim, no meu taco, eu posso sim a ficar um pouco insegura com questões da vida. A gente pode ter adversidades, a gente pode ter obstáculos, mas é aquela velha máxima que o Yogananda falou. Se és capaz de conservar a sua paz interior, que vem através da sua autoconfiança, desfrutas da vitória suprema. Porque quando dentro de você desenvolve essa autoconfiança, esse respeito que, o outro me largou, tudo bem, mas eu dei o meu melhor. Às vezes não era o momento. Esse trabalho, eu perdi esse trabalho, eu fui demitida. Tudo bem, será que é o momento de eu abrir o meu próprio negócio? O que que a vida está querendo me dizer? Olha como é que é diferente a forma que eu lembro dos RRs, reagir versus responder. Então, mais do que nunca, isso se torna muito evidente para todos nós, ok? Então, meditem e lembrem-se disso sempre. Maravilha. O que mais que a gente vai ter? Vamos lá. Olha só, gente. A gente tem também no céu, deixa eu pegar minha caneta aqui. A gente tem também no céu, devido à entrada de Saturno no signo de Áries, Netuno chegou também no signo de Áries, ok? Isso demora muito a acontecer, gente. São mais de 200 anos, porque em média Netuno fica 13 anos em cada signo. Então, quando Saturno, que é um velhinho, encontra Netuno, que é o Poseidon, né, senhores do mares, né, fazendo uma analogia de brincadeira, né, gente, que é tipo o Aquaman, a gente começa a perceber o seguinte: Saturno é estrutura, é base, e Netuno é o quê? É o mundo lúdico. Então a gente tem o quê? Sonhar com estrutura, construir com alma. Por isso que eu falei, qual é a sua verdade? Mas não é uma verdade, minha verdade é que eu quero tal coisa. Não, não, não. O Netuno fala o seguinte: por que você quer tal coisa? Por que você quer atuar em tal empresa? Por que você quer fazer determinada coisa? E se não tiver propósito, ok? Não vai rolar. Olha o que eu botei aqui. Saturno pede estrutura, Netuno dissolve o que não é real. É aquela história. Muitas pessoas ficam assim: eu quero sucesso. Peraí, para que você quer sucesso? Já que sucesso é algo subjetivo, ok? Não, eu quero dinheiro, mas você vai perceber muitas vezes, eu dou muito esse exercício em mentoria. Eu falo o seguinte: pega um papel e uma caneta, faz a lista, por que você quer alguma coisa. Você vai ver que lá no 10º item é a verdade. Então, muitas vezes, eu quero dinheiro, eu quero sucesso. Aí a gente pergunta para quê? Aí a pessoa vai nomeando: eu quero dinheiro porque eu quero cuidar da minha família, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar uma casa. Ou seja, na verdade, ela não quer o dinheiro, ela quer o quê? A liberdade. Entende? Ela quer a liberdade para, de repente, ir na academia 4 horas da tarde ou 10 da manhã, ou poder passar mais tempo com o filho, com a filha, ok? Então, isso é muito importante. Aqui a gente tem mais datas, né, quando a gente tem essas conjunções, tá? A gente está acontecendo isso agora, em 2025, ó, de maio a agosto, a gente já começa a ver essa conjunção para todos nós estar em algum local do mapa, tá? Isso é muito importante você saber. E aqui a gente vai ter algumas condições a nível mundial, a gente está começando a ver o que que isso quer dizer. Então, assim, gente, aqui a gente tem o fim de alguns delírios coletivos, que são o quê? Fantasias, porque Saturno também rege governos e tal, né? Netuno coletivo, mas é aquilo, a gente precisa ter sonhos viáveis com uma base tanto sólida, estrutural, que é Saturno, e espiritual e maturidade emocional. É aquela velha história, PQ, né? Por que que você quer algumas coisas na sua vida? Eu quero que meu filho tenha saúde, mas por quê? Porque eu quero que ele esteja bem, porque ele não passe nenhuma dificuldade, percebe? Ou seja, é um exercício muito mais profundo. Agora eu vou comentar o que que aconteceu quando a gente já teve esses trânsitos no céu, que isso já tem, gente, muitos, muitos anos, né? Quando a gente teve conjunções no céu de Saturno com Netuno, tivemos momentos significativos na humanidade. Por exemplo, a gente teve a Guerra Fria, né? Então, assim, isso daí em 1952 estava em outro signo, estava em Libra, mas é só para
para poder contextualizar aqui. A gente teve também a queda do Muro de Berlim, a gente teve protestos na China, ou seja, mundialmente a gente começa mundialmente a gente começa a ver uma série de questões acontecendo sobre essa velha máxima, estrutura versus fantasia. Então, é bem interessante você ponderar e começar a observar isso no coletivo e na sua vida. Ou seja, a gente tem uma tendência, gente, a ter o quê? Colapsos, ou seja, uma queda de alguns sistemas políticos e econômicos que estão ultrapassados, até mesmo que a gente está com Plutão em Aquário, ok? Dentro disso, a gente vê possíveis tendências à guerra, subjugação, ou seja, aquela coisa de querer tomar o poder na marra, na força, que é uma energia de Saturno em Áries, porque o Áries ele tem uma impaciência muito grande, mas aí lembra do que eu falei, em algum momento a gente tem Libra do outro lado cobrando. Então a gente começa a ver algumas questões assim, disputas geralmente por terras, territórios. Provavelmente a gente vê alguma tendência aqui a ter desentendimentos entre países ou guerras por questões envolvendo poder e principalmente o que, que cada um acredita, identidade, ok? Então preste atenção nisso como um todo. Como Saturno e Netuno, eles marcam 0 graus, ou seja, todo o grau 0 e 29 na astrologia são graus muito delicados. Por que que isso acontece? No 29 a gente tem uma transição, tá finalizando. É engraçado porque se você me acompanha aqui no Instagram, eu falei quando o Nó do Norte chegou, o Nó do Norte, o Rahu, chegou em Áries, eu falei, vamos ter um reset da humanidade, e por Plutão em Aquário. Tem post sobre isso no Instagram. E isso daqui também fala disso. Então a gente começa a perceber, o grau 0 fala o quê? Inícios. Áries é um signo, gente, cardinal. Aqui eu não botei o mapa mental hoje, né? Mas eu costumo ensinar isso. Quando a gente vai para o básico da astrologia, a gente não erra. Então, Áries cardinal tem a ver com inícios. É uma energia muito forte aqui. Só que são planetas lentos, né? Mas de qualquer jeito, a gente começa a ver que a vida vai começar a te cutucar falando o seguinte: esse casamento tem motivo ainda? Ah, mas estamos juntos há 20, 30 anos. Ok, olhamos para a mesma direção ou dentro de mim existe um desejo de exercer a minha individualidade diferente? Esse trabalho tem significado para mim ou eu só estou pagando as minhas contas? Ah, Laís, eu tenho que pagar as contas, concordo. Mas espera aí, por que que eu estou para baixo em depressão? Netuno vai trazer isso tudo. Ou seja, a gente tem muitas questões envolvendo aqui. E aí, dentro disso, gente, a vida vai te perguntar o seguinte: qual é o teu propósito de vida agora? O que que você tem que abrir mão? O que que você tem que reformular? Ares tem muito a ver, não é só com inícios, não, gente, tem a ver com reinícios. O que que fazia sentido para mim, Netuno, e não faz mais? Ou ainda faz? Como que eu posso reinventar a minha carreira? Ou seja, a gente vê várias questões acontecendo aqui. E aí, dentro disso tudo, gente, o que que a gente teve nas últimas vezes que isso aconteceu? A gente teve, por exemplo, líderes femininas, né, mulheres ganhando liderança, ganhando destaque. A gente começou a ver muita competição acontecendo. Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu achei interessante. A última vez, gente, que Saturno esteve em Áries, o mundo não era como é hoje. Óbvio, né? A gente está com uma jornada aí de 30 anos. Mas o que que aconteceu? O Google foi criado, ou seja, as coisas você vê que o Google até hoje, número um, né? Praticamente em pesquisas. A gente teve a ovelha Dolly sendo clonada. Ou seja, isso gerou uma questão que envolvia o quê? A questão da ciência versus a ética. A gente teve a União Europeia, dava os seus primeiros passos como força política unificada. Você vê que o trânsito é muito interessante, porque o trânsito é o Saturno em Áries, isso há 96 a 98, mas faz oposição a Saturno em Libra. Então é a questão aí da União Europeia. A gente viu muitas mulheres, como eu citei, assumindo papéis de liderança, ok? Destaque e notoriedade também. Ou seja, é aquela velha máxima, né? O líder de verdade, ele faz pelo exemplo, ele não faz pelo discurso. É por isso que Saturno em Áries traz muito essa energia. A autoridade se conquista na ação real e não no discurso. Então, esse é o chamado que a gente tem para os nossos próximos anos, ok? E agora vamos falar um pouquinho da outra novidade de 2025, mais curta, mas tem importância significativa, que é Júpiter. Agora a gente vai falar de ganhar, né? Júpiter, no dia 9 de junho de 2025, ele entrou em Câncer e vai ficar por um ano, tá? Eu coloquei aqui: vulnerabilidade é o meu superpoder, através de uma expansão de emoções e da nutrição.
Quando a gente fala de Júpiter no signo de Câncer, tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou tentar resumir. É uma posição que na astrologia, apesar de exaltada, ou seja, Júpiter, porque Júpiter rege dois signos, ok? Júpiter rege tradicionalmente Sagitário e tradicionalmente também rege o signo de Peixes. Ah, mas eu achava que era Netuno. Peraí, antes de Netuno ser descoberto, quem rege peixes e sempre regeu foi Júpiter, tá? Então Júpiter adora estar em signos da água, por isso que ele é exaltado também em Câncer, né? Então a gente começa a perceber que vai ficar um ano, passa muito rápido o trânsito de Júpiter em Câncer. Eu falo para as pessoas, aproveita, honra. Como que você consegue honrar os trânsitos? É você dar crédito àquilo, é você ter a consciência. Então esse é o momento que Júpiter ele se exalta. Primeiramente, o que que aconteceu na sua vida 12 anos atrás, ok? 2014, né? 2015. Aqui no canal, vou colocar no final, eu já fiz o vídeo de retorno de Júpiter. Vai lá e assiste. Lá eu falei sobre todas as casas, tá? Mas o que que aconteceu da última vez que Júpiter teve em Câncer? Primeiramente, a gente teve o Papa Francisco sendo eleito, que agora ele fez a passagem no terceiro retorno dele de Saturno. Falamos dele em mentoria um dia desse aí, mês passado, eu acredito. O que mais que aconteceu? A gente teve uma série de protestos políticos no Brasil. Isso há 12 anos atrás, né? A galera foi para as ruas e tal. A gente teve também casamento entre pessoas do mesmo sexo sendo legalizado em vários países. Ou seja, por que que isso aconteceu? Olha como é que a astrologia é linda, né? Câncer representa o quê, gente? Família, base, ancestralidade. Então, o que que aconteceu da última vez? A gente teve a legalização dos casamentos, né? E Júpiter também fala de leis. Júpiter também fala de casamentos. Maravilha. E outras questões que a gente teve também. Então, agora é o momento que a gente se pergunta muitas vezes assim: aonde que está a minha verdadeira base e casa? Isso não tem a ver com espaço físico somente, mas tem a ver com segurança. O signo de Câncer fala de segurança emocional. Touro fala de segurança material, Câncer fala de emocional e material. Por isso que por isso que Câncer é um signo totalmente territorialista. Inclusive, Câncer é um signo cardinal também. Ou seja, ele é um grande iniciador. Eu sempre brinco, né, aqui no canal. Mexeu com meu filhinho, mexeu comigo. Se você mexer com a minha família, por isso que Câncer eu brinco que tem muito essa coisa da máfia, né? Porque assim, é prioridade, as regras, bons costumes e priorizar o passado e a família, as tradições, tá? Então esse é o momento. Júpiter representa o quê? Sistemas de crenças, ok? O que que você acredita? Por isso que também tem muita ligação aí com leis, filosofia de vida. Então, Júpiter em Câncer, ele fala o seguinte: o que que você acreditava que você se perdeu no meio do caminho? Ei, volte para as suas bases. A gente vai ver muita gente agora voltando para o país natal, muitas pessoas se mudando, muitas pessoas comprando imóveis, vendendo imóveis, tudo que Câncer representa. Fazendo reformas em casa, depende aqui do mapa, né? Obviamente, mas a gente começa a perceber um grande movimento da sociedade nesse sentido. E a gente voltando ao passado, é o famoso Clube 10 mais. Clube 10 mais, quando o passado volta na sua vida. Pode ser, vou botar aqui, ser 10 mais. Pode ser pessoas, tá? Pode ser eventos, pode ser oportunidades, pode ser você retomando uma crença, um sonho. A gente vê uma expansão da família, então, opa, muitos bebês nascimento, ok? Então a gente vê isso acontecendo. De repente, o seu filho, que era um bebê, agora ele vai para a faculdade, justamente Júpiter em Câncer, né? Então você olha assim, nossa, meu filho, minha filha virou um adulto, tá na faculdade, foi embora, saiu de casa. Então a gente vê muitas questões nesse sentido e também a necessidade da gente acreditar com a alma, com o coração. Por isso que Saturno em Áries com Netuno e Júpiter em Câncer, que também é uma quadratura, gera essa questão. Peraí, eu quero preservar a minha estrutura básica. E o Saturno fala assim: não, eu preciso romper, eu tenho que inovar. Então a gente vê um clash acontecendo individualmente no coletivo. É uma tremenda oscilação. A gente mantém a estrutura base, o lado tradicional, conservador, versus o Saturno, que fala assim: tá na hora de inovar, tá na hora de romper, tá na hora de progredir. E o Câncer muitas vezes ele quer reter.
Então, o Júpiter em Câncer traz muito isso aqui. A gente vai ver uma big expansão também de gastronomia. A gente vai ver muitas questões envolvendo restaurantes, né? Tudo atrelado aí à nutrição, casas de idosos também, ou seja, o próprio movimento do cuidado, tanto de crianças e idosos em modo geral, tá? A gente vai começar a perceber toda essa dinâmica aqui, você se questionando, para quem mora fora do país, você sentindo falta da sua cidade natal. Eu brinco, né? Câncer Homeland, né? Sua cidade natal, o seu país. Pode ser você viajando muito mais, então você está fora do país, você decide visitar mais ou passear mais, ou você quer mudar de casa porque você sente que o país que você mora não te representa mais, então você quer se mudar para um outro local que você tenha conexão. Ok? Então a gente também, por isso que eu falei aqui, vulnerabilidade é o meu superpoder, ou seja, quando eu consigo falar do meu coração, quando eu consigo honrar Júpiter e Câncer tem tudo a ver com isso. Quando eu consigo, porque Júpiter é o seu sistema de crenças, o que que você acredita? E geralmente a gente age na nossa vida baseado nas nossas crenças. Então, quando você consegue honrar o que você sente, não é acreditar mais em câncer, é o que você se sente, que vem lá do seu coração, aquela coisa mais íntima que você tem, que inclusive é muitas vezes primitiva, porque a gente não tem uma explicação muitas vezes, você simplesmente sente, eu sinto isso, eu sinto que é por ali, eu sinto que eu tenho que me mudar, eu sinto que eu tenho que ir para o meu país natal, eu sinto que eu devo abrir mão dessa casa, eu sinto que é o momento de comprar esse imóvel, percebe? Então a gente vê toda essa dinâmica acontecendo na sua vida. Enfim, tem muita coisa para acontecer aqui e agora vamos às previsões. Assista o vídeo do seu ascendente. Volta aqui nesse vídeo e salva, porque você vai precisar dele pelos próximos anos, tá bom? Vamos lá. Esse próximo conteúdo aqui ele é do HC Horizontes Cósmicos, que é a minha previsão global mensal, que eu falo dos trânsitos e tudo mais, tá bom? É isso, vamos lá. Áries, o trânsito de Júpiter em Câncer e Saturno em Áries para você no ano de 2025. Primeiramente, vamos entender o que acontece até meados de 2025, porque o Júpiter, conforme você pode verificar aqui e aqui embaixo, ele só entra em Câncer no dia 9 de junho e Saturno no dia 25 de maio. Mas vamos lá. Até essas datas, Áries, você vai perceber que você ainda está vivendo um processo, né, embora também com alguns desafios, com uma certa expansão mental, intelectual. Aqui a gente favorece muito para você viagens, tá? O que são viagens? Viagens curtas, tá? Então eu estou falando, você mora na capital, eu moro em São Paulo e eu vou para Campos do Jordão, né? Eu vou para o Guarujá, ou seja, é aquela movimentação próxima, né? Esse é um ponto interessante para falar. Tem toda uma expansão aqui, de repente, no meu ambiente local, com irmãos, parentes. Às vezes não é só irmãos de sangue, irmãos de consideração, né? Então a gente vê toda uma expansão. E também aqui para estudos. Então, um período bacana, até meados de 2025, para estudos e muita fala, muita interação, muita comunicação, ok? Esse é um ponto interessante. Mas a gente tem uma ressalva, porque Saturno, até o finalzinho de maio, praticamente, né, ele só entra em Áries no dia 25, ele ainda está passando por um setor da sua vida, Áries, que ele está gerando para você uma circunstância, às vezes, de um isolamento, né, um certo peso, você está oscilando, porque o Áries tem muita energia, né, muita disposição no ascendente. Então a gente vê essa dinâmica acontecendo. Mas agora vem a grande novidade de 2025. A partir do 9 de junho, Áries, você vai começar a sentir dentro de você uma necessidade maior de expansão emocional. Quando eu digo emocional, às vezes é porque você se abre mais, às vezes é porque a sua relação com membros da família se torna melhor. A gente vê, Laís, eu quero me mudar, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero trocar o meu carro, eu quero vender o meu imóvel, Laís, e tal, eu quero comprar outro. Enfim, eu recomendo que você só faça isso a partir do dia 25 de maio, tá? E 9 de junho. Por quê? Porque Saturno vai bater no seu ascendente e Júpiter vai bater na sua casa 4. Então, o Júpiter aqui, nesse ano, o seu ganho,
ele vem dessa esfera emocional e da família. O que eu vejo acontecer com muita frequência nesse trânsito? Vamos lá. Às vezes a pessoa pega um trânsito como esse, Ares, e ela é favorecida na família. Então papai e mamãe resolve dar uma herança para você antecipada, faz uma antecipação de herança, te ajuda, vira, sei lá, para você que está estudando, né, na faculdade, você precisa de um fiador. Então papai, mamãe, vovó, tio, né, vai ser o teu fiador, ou seja, vai te ajudar ali a realizar o seu sonho, tá? Às vezes você recebe uma entrada para dar entrada no imóvel, ou seja, a gente vê aqui, você ganha também um carro, já vi casos assim também. Então a gente vê também, às vezes aqui, Ares, uma expansão da família. Ai, meu filho nasceu, mas cuidado, cuidado, eu não estou falando aqui que vai ser o seu caso, porque depende do mapa, tá? Mas, em modo geral, para o ascendente em Áries, a gente tem o trânsito que é pautado nos graus exatos, tá? Então, isso também é importante. Mas, de qualquer jeito, a gente vê uma expansão na família. Então, às vezes, chega um membro novo, às vezes você adquire um pet, um gato, né? Então, a gente vê, às vezes, um familiar vai passar um tempo na sua casa. Então, a gente vê questões aqui envolvendo a casa. E dentro disso entra também reformas. Ah, eu vou comprar sofás novos, eu vou botar móveis na minha casa modulado. Enfim, aqui tem toda uma questão envolvendo essa dinâmica. E também, como é uma expansão da ancestralidade, pode ser você descobrindo coisas que você não sabia da sua família. E uma coisa interessante, né, que eu sempre ensino os alunos mentorados é assim, vale a pena você estudar e buscar constelação familiar, ok? O Bert Hellinger tem livros, você pode ler e buscar pessoas sérias, tá? Não pode ser qualquer pessoa, não, que entenda disso, tá? Então, esse é um ponto interessante. Então, a gente vê essa dinâmica para você. Então, a gente vê também o coração aberto aqui, né? Então, você entra numa fase que seu coração está aberto, tem toda uma generosidade, benefícios na família, é uma casa também confortável. É muito comum aqui, por exemplo, você mora num apartamento aí de 70 metros, tá? Ou 40, pequeno. E aí, durante esse trânsito, você fala assim, não, agora eu vou para aquele imóvel que tem 100 metros, 150 metros, é maior, né? Ou você adquire uma casa, um sítio, enfim, varia de acordo como um todo. Então, a gente vê essa dinâmica para você. Mas, no pain, no gain, né? Qual é a grande questão aqui? Como Saturno, no finalzinho de maio, ele vai entrar em Áries, e dependendo do seu ascendente, então vamos entender isso daqui, tá? Se você tem o seu ascendente em Áries, ok? A 0 graus, de 0 a 5 graus de Áries, a partir do dia, logo no início de maio, você já começa a sentir tudo que eu falar aqui agora. Tá? Laís, eu tenho ascendente em Áries a 20 graus. Você vai sentir isso aqui num decorrer de um ano. Ou seja, do dia 25 de maio, na verdade, mais tempo, porque Saturno vai ficar em Áries aí 2 anos e meio, tá? Mas preste atenção disso. Mas todo mundo vai sentir isso daqui se você tem ascendente em Áries. Vamos entender o que acontece. A gente começa a perceber, você já está sentindo isso desde o início de 2005, que é o seguinte, uma pressão muito interna dentro de você. Essa pressão aqui, ela gera para você uma sensação de estar carregando o mundo nos ombros, nas costas. Então, isso quer dizer o quê? Você vai treinar, mas você sente que você não está ganhando massa muscular. Você vai treinar e você está cansado no treino. Ah, mas eu estou tomando creatina, eu malho a vida toda. Não importa, porque o Saturno ele gera peso. Ele gera, inclusive, questões estruturais no rosto, porque Áries representa a face, e também nos ossos. Então, você vai prestar atenção para todo mundo aqui na sua saúde a partir do dia 25 de maio. A sua saúde mental já está em pauta faz tempo, mas agora vai estourar. Se vai estourar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha saúde. E tem mais. Saturno e Júpiter, eles fazem quadratura. Então, de qualquer jeito, você vai sentir no decorrer do ano essa sensação. Por que dentro do meu coração, da minha família, eu estou tendo bons momentos, mas dentro de mim, quando eu me olho no espelho, quando eu trabalho, quando eu sigo a minha jornada, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo que eu não tenho aquela autonomia que eu tanto gosto, porque o Áries adora a autonomia, eu faço, eu aconteço, eu tenho iniciativa, a gente vê a sua iniciativa sendo freada. Ou se você age, você percebe que a sua impulsividade, a sua imprudência gera para você muitos desafios, então você começa a pensar de forma mais cautelosa, você começa a pisar no freio, você aperta aquele botão ali do freio,
tá? Então, a gente vê isso como tudo. E dentro disso tudo, a gente percebe aqui, Áries, para você muita frustração nas suas ambições. Você tem que ter paciência no seu impulso. Você tem frustrações nos seus planos. E aqui vem aquele turbilhão de emoções. Você se sente negativo, você se sente um derrotado, porque o Áries ele é muito competitivo com ele mesmo, na cabeça dele, né? Então você pode, nossa, parece que eu derrotei. Poxa, ontem eu vi treinar e eu consegui fazer tudo. Hoje eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Quem é aquela pessoa lá no meu trabalho? Ou seja, a gente começa a perceber uma dinâmica aqui interna de muita intensidade emocional para você. E aí você se sente o quê? Opa, eu tenho que ser sério. Eu tenho que ser sério, responsável. O teu humor muda aqui, porque o Áries tem um senso de humor bacana, você começa a ficar mal-humorado. Às vezes você está triste, você está em melancolia. Você está sentindo que é você contra o mundo. E aí é muito interessante que uma frase faz total sentido aqui para Áries, que é a evolução do guerreiro ao monge. É fácil falar isso, mas é complexo viver na pele. E você vai sentir. Isso daqui vai bater em você quando Saturno ficar ali, porque ele vai e volta em retrogradação, em quase 3 anos, tá? Então você sente esse peso 3 vezes nos próximos anos. Isso aqui tem a ver com o seu ascendente, tá? Então, isso é importante para você saber, o grau do seu ascendente. A gente vê isso para você uma muita insegurança, você começa a ficar retraído, tímido, você começa a ter medo. Tem gente aqui que vai ter questões envolvendo a cabeça, saúde mental, você fica para baixo, você tem que ter paciência para trabalhar e vencer. Você percebe muitas vezes que você é egoísta, porque as pessoas elas sinalizam para você. Elas falam para você assim, poxa, você está fazendo isso. E o Saturno, ele gera responsabilidade. Então, vamos pensar antes de agir. O Áries, ele é combustível, mas eu não posso aqui viver a minha vida como se não houvesse amanhã, como se eu não vivesse na sociedade. Porque a gente vive no coletivo e você vai sentir isso aqui durante todo esse período, tá? Especialmente, como eu estou falando, a partir de maio, finalzinho de maio, se você tem o ascendente a 0 graus até 5 graus, tá? E se eu tenho um ascendente posterior, a partir de 15 graus, eu vou sentir também, no decorrer do tempo, tá? Então, isso é primordial para falar aqui. A minha sugestão final para esse trânsito aqui para Áries é o seguinte: no pain, no gain. Então, eu tenho um ganho no meu emocional, mas eu preciso entender como que eu vivo a minha vida, as minhas ações. Outra coisa, toda ação tem um efeito. Eu vou repetir: causa e efeito. Isso é física. Na verdade, a gente tem várias formas de entender isso, né? Mas é física. Se eu me jogo de um prédio, eu vou cair. Não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu vou me jogar à noite, de dia, de madrugada, se está chovendo, tudo isso eu vou cair. Então, o que isso quer dizer? Que toda ação, a partir de agora, o Saturno está ali fiscalizando. E com Saturno não tem barganha, não tem como manipular, pagar, subornar. Não. Aqui se faz, aqui se paga. E o Júpiter vai expandir. Mas lembra do que eu falei, tem quadratura, tem você no meio, vai depender do seu nível de consciência. Não é porque você é provocado que você tem que reagir. Vou repetir, não é porque você é provocado que as coisas não saem como você quer. É aquela velha máxima, né? Perder uma batalha não é perder a guerra. Vamos ter isso em mente, ok, Áries? E aproveite, porque com certeza o Júpiter está esperando para te dar expansão, ok? Depois você me conta, me manda uma mensagem no Instagram e me fala como é que está sendo esse trânsito, tá bom? Touro, seja bem-vindo ao seu 2025. Vamos entender um pouco dos mestres do aqui se faz, aqui se paga, aqui se ganha, né? No pain, no gain. O que a gente observa, Touro? A gente começa o ano para você com Júpiter e Saturno ainda em outros signos, tá? Mas aqui tem a data exata e as informações que está aqui no vídeo. Mas vamos lá, o que a gente precisa entender até meados de 2025, tá? A gente inicia os primeiros meses com um aspecto no céu que é Saturno ainda na sua casa 11, no signo de peixes, né? Então a gente vê aqui você sentindo nos últimos tempos, né, uma sensação de pisar na realidade, da realidade de amizade. Se você observar, só ficou na sua vida e vai finalizar o primeiro semestre praticamente de 2025 com só quem realmente tem base, tem estrutura e é importante para você. Aqui, Touro, engloba o quê? Por exemplo, grupos que você frequenta, alguns colegas, amizades, ou seja, o Saturno nos últimos tempos, ele vai ficar até meados aí de 2025, ele está fazendo uma depuração, ele está te mostrando quem realmente tem a ver com o seu futuro e quem não tem a ver. Então, esse
é o primeiro ponto para a gente poder saber para você. E os seus planos estão mudando também, tá? Mas a gente sabe que Júpiter ainda está no signo de Gêmeos até o dia 9 de junho desse ano de 2025, e isso gera para você, você tem vivido um período também de muita abundância, muita sorte. Aqui a gente vê uma série de aumentos, né? Às vezes é um aumento de um crédito, é um membro novo na família, uma ajuda da família, porque você teve duas ou mais fontes de renda, né? Então a gente vê toda uma expansão. Mas, como, enfim, tem um aspecto de tensão, que é uma quadratura, a gente percebe que no primeiro semestre de 2025, você precisa observar os excessos na sua vida, tanto no aspecto material, que é o que? Ah, eu vou botar meu dinheiro em tal coisa, eu vou comprar tal coisa, ou eu vou sair lá com aquele grupo, aquela amizade, vamos fazer uma viagem e tal, mas peraí, está super faturada essa viagem, de repente não é o melhor momento. Então é importante para você ter um pouco de clareza aqui entre essa coisa ser validada pelo outro versus o seu valor pessoal e o que você faz com os seus talentos, a sua comunicação. Outra coisa, a gente vê aqui no primeiro semestre, Touro, para você tititi e fofoca. Então, cuidado, presta atenção. Existe uma citação que é assim: a fofoca termina quando ela chega nos ouvidos de alguém sábio. Então, isso é importante para você saber no primeiro semestre, tá bom? Vamos pegar leve e vamos aproveitar essa finalização dessa abundância, o que o Júpiter está trazendo para você, tá? Então, a gente vê essa tendência forte para você durante o ano de 2025. Agora, Touro, vamos entender o que Saturno em Áries, que vai ficar 2 anos, vai gerar para você a partir do dia 25 de maio, ou seja, finalzinho de maio, tá? E a gente vai entender também o que Júpiter em Câncer, dia 9 de junho, tá aqui, e aqui embaixo tem informação, vai gerar para você em modo geral. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente vê que o Júpiter ele continua dando para você aí uma certa abundância, um êxito significativo em áreas de educação. Lá, o que é educação? Eu sinto que não tem período melhor, Touro, para você estudar, tá bom? Coisas curtas. Ah, eu vou fazer um curso de astrologia com a Laís, isso tem duração de 3 a 4 meses. Perfeito. Ah, Laís, eu posso fazer coisas longas, uma graduação, um mestrado? Você pode, depende do seu mapa. Mas, assim, eu preferia com esse trânsito que você focasse em coisas mais dinâmicas e rápidas, mas profundas. Então, a gente vê uma grande oportunidade aqui de êxito na educação, nos escritos, na comunicação. Outra coisa, que trânsito máximo para viagens. Lá, viagens o quê? Domésticas. Eu estou em São Paulo, eu vou para o Sul. Eu vou dar um pulo no Nordeste, eu vou passear, eu vou ficar lá num spa legal. Então, assim, a gente vê uma oportunidade agora de viagens para você, em modo geral. E a gente vê também um foco grande aqui, como eu falei, no aprendizado. E também, lá eu não entendo muito de internet. Opa, peraí. O Júpiter agora ele vai fazer com que você se torne o mestre, a mestra, né, de tecnologia também, tá bom? Inclusive, alguém pode te ajudar, alguém que você conhece há muito tempo, que é um Júpiter em Câncer. Aliás, eu já vou abrir um adentro aqui. Se você é touro no seu ascendente, saiba que a gente vai abrir uma big temporada de 1 ano a partir do trânsito de Júpiter em Câncer, e quando ele pisar na sua casa 3, que ele vai fazer com que pessoas do passado voltem na sua vida. É o famoso Clube 10+. Clube 10+ é uma expressão que eu criei para falar quando pessoas nos procuram do passado. Esse é um ponto. Outra coisa, a gente percebe aqui você tendo vantagens ou proteção através de pessoas do ambiente local. Laís, o que são pessoas do ambiente local? Meus irmãos de sangue ou consideração, de repente é meu vizinho, uma pessoa que vai ali na academia comigo, ou seja, eu estou frequentando, é uma pessoa que estuda comigo, ou seja, pessoas que participam da minha rotina. Tá? Não precisa ser uma rotina diária, mas toda semana eu vejo tal local, eu vou em tal circunstância. Então, isso faz parte. Então, aqui a gente vê uma sensação nesse sentido, a gente vê uma big abertura mental aqui para você, o seu ambiente está agradável, então você tem um otimismo, uma simpatia, a gente começa a ficar muito assim, sabe? Outra coisa, não se surpreenda se as pessoas falarem para você, fulano, parece que você está mais aberto, você está falando do que você sente, você está com um aspecto maternal. Então, a gente também observa, muitas vezes, nesse trânsito, um aspecto nosso maternal. Às vezes é porque eu estou cuidando do meu irmão, mesmo sendo um irmão
mais velho, da minha irmãzinha, de consideração, da minha amiga. A gente vê uma expansão de amizade aqui, pessoas do passado voltando para você, como eu já falei aqui. Tem todo um otimismo aqui, uma benevolência mental. Você vai perceber que o touro no ascendente, ele traz muita resiliência. E agora você entra num trânsito que você está muito assim, tranquilo, a sua cabeça parece estar com ideias boas, você está com o coração aberto. Claro, não é o tempo todo, porque a gente tem o nosso mapa e esse Júpiter, ele quadra Saturno. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas a gente vê isso como tudo. Agora, cuidado o quê? Para não desperdiçar energia, para não ficar viajando muito ali. A gente vê um grande poder mental, então tem a ver com a intuição, mas ao mesmo tempo você querendo o quê? Movimento, tá? Então é um período maravilhoso para você ter conexões e viver o seu ambiente local, entrar no seu carro, no trem, no ônibus, no cruzeiro e expandir, né? E principalmente é uma expansão que ela vem da alma, ela vem da emoção. Então isso é bacana. Só que, vamos lá, vamos falar agora do no pain, né? Então a gente vai falar agora de Saturno em Áries. O que acontece, Touro? Você vai entrar num período que vai durar 2 anos e meio, então uma longa jornada. É uma jornada de Saturno que ele bate, Touro, num setor da sua vida que tem muito a ver aqui com uma sensação de limitação. Então você vai sentir, apesar de toda essa expansão que eu citei da sua mente, você vai perceber, talvez não a partir necessariamente do dia 25 de março, perdão, 25 de maio, tá? Porque para a gente da astrologia o tempo não existe, né? O lance é que vem, até porque varia de acordo com os graus, né, do seu ascendente e da sua casa 12. Mas a gente vê que você começa a entrar num período que você vai ser obrigada a enfrentar você e se liberar de pesos emocionais. Isso é bonito que eu falei, mas muito complexo de viver. Então você vai entrar no período que você tende a se isolar. E é até curioso, né? Porque muitas vezes as pessoas vão falar para você, fulano, fulana, que bacana, eu estou me sentindo bem com você, a gente está conversando, mas você, dentro de você está com restrição. Então a gente vê, infelizmente, tristeza em segredo, a gente vê uma melancolia você para baixo. Aqui fica a minha recomendação, Touro. Se você não estiver dando conta, vá buscar ajuda. Vai para uma mentoria astrológica, vem fazer comigo, vai para um psicólogo, vá para uma pessoa que te enxergue e que você lide com essa questão interna. Não é fácil esse trânsito, tá? Só que isso, como eu falei, não acontece de imediato, depende do seu... quando que inicia a sua casa 12, tá? Se você precisar de ajuda, manda uma mensagem lá no Instagram. Então, a gente vê essa tendência aqui para você também, tá? Então, preste atenção nisso. Aqui a gente vê também, Touro, você com esse trânsito, né? Você meio que ocultando um pouco ali da sua ambição, você com certos medos e fobias. Sabe quando a gente começa assim, por exemplo, você não tem medo de voar, tá? Aí você começa a ficar com medo de voar, você fala, e se eu fosse de carro? Mas, nossa, é uma viagem que de ônibus daria 14 horas ou 9 horas dirigindo, mas eu não estou afim de entrar no avião. Então você começa, e você não tem isso. Então você começa a... Isso é um exemplo, você vai adaptando e fazendo analogias, ok? Mas a gente começa a perceber que existe aqui uma questão que ela é interna e que faz com que muitas vezes você lide com coisas que você não tem, mas você começa a descobrir que você tem. Nossa, eu estou detectando em mim esse comportamento, coisas que eu não tenho, tá? Então a gente vê essa tendência acontecendo para você, você é muito sensível e você com desafios, às vezes, ali de liderar. Liderar o quê? Os seus impulsos, o que você está sentindo. E a gente vê também você, apesar de expansivo, com esse Júpiter na 3, você querendo o quê? Privacidade. Porque Touro no ascendente já é um signo feminino, então ele é privado. Mas agora a gente vê você sensível às restrições, você às vezes até se sentindo uma certa insegurança, e aqui, infelizmente, isso aqui impacta ansiedade. Eu gostaria de sugerir, saúde mental é um tema, tá? E que você busque ajuda, se for o caso. Eu estou reforçando isso. E aí também, Touro, o que acontece? A gente tem muitos, eu não sei se vocês sabem, né? Mas ou não, mas eu sou minha melhor amiga e a minha pior vilão. Está dentro de mim tudo. Então a gente começa a perceber também que você começa a viver uma coisa de achar que tem gente, inimigos. E às vezes tem mesmo, só que às vezes são inimigos imaginários. Ou seja, é você que coloca a luz vermelha para você parar no trânsito. É você o seu próprio pedágio.
Então, isso é interessante para falar aqui. Presta atenção nisso. Aqui a gente vê também, de alguma forma, você em alguns momentos se sentindo o quê? Castigado, injustiçado, egoísmo. Parece que você começa a falar, nossa, as pessoas são egoístas, elas não têm percepção de nada. E aí o importante aqui é que eu preciso aprender a servir. Tá tudo bem eu pedir ajuda. O touro no ascendente, como o touro é um signo construtor fixo, o touro é resiliente, ele é forte. Mas está tudo bem pedir ajuda e você buscando entender muito o seu subconsciente. Por isso que é um período legal para terapias, hipnose. Por favor, com pessoas sérias, comprometidas e que você se sinta visto ou vista. Não adianta eu ir para um terapeuta que a pessoa não me enxerga, ok? Presta atenção nisso. Então, isso é importante. E a gente vê aqui também para você, Touro, em algum momento, nesse período, você buscando, ou porque às vezes a pessoa se envolve com trabalho voluntariado, se ela não faz nada disso, que é ajudar necessitados, ela fica pesquisando online, ela se torna uma pessoa que está muito consciente do sofrimento do outro, porque existe uma máxima que é assim, na pele é o jogo. Muitas vezes a gente não entende uma coisa até que a vida balance, gire e nos coloque naquela posição que a gente analisou, que a gente julgou. Aí a gente fala, nossa, eu não sabia que era assim. Então aqui, Touro, a gente vê uma big shift e mudança nesse sentido. Então presta atenção. Então se por um lado existe todo um ganho aqui ainda financeiro, expansivo, novas amizades, novas pessoas, viagens, você aprendendo, existe aqui essa restrição, tá? E aí eu gostaria de sugerir muito que você tivesse muito cuidado com o que você pensa e com o que você faz, tá? Porque o Saturno ele gera uma cobrança, uma seriedade muito maior. Outra coisa, às vezes o sono aqui fica afetado. Porque você vai dormir, você entra em culpa, eu deveria ter feito aquilo, agora eu estou com 67 anos, e agora o meu filho cresceu, eu já errei na educação dela. Então, assim, opa, deixa eu me libertar do meu subconsciente. Só que para isso eu tenho que saber o que tem no meu subconsciente. Porque nós somos muito programados, né? E a gente não sabe disso. E agora a vida vai te dar uma oportunidade de tornar-se consciente disso, ok, Touro? Aproveita. Seja bem-vindo, Gêmeos, a 2025. Vamos entender um pouco do primeiro semestre, o que esses mestres do no pain, no gain, ou seja, aqui você ganha, aqui você paga, né? Saturno e Júpiter, tá? Então, o que a gente observa? A gente está vendo que você está enfrentando aqui, Gêmeos, há algum tempo, questões envolvendo o que você acredita, sistemas de crenças, questões envolvendo aqui legalidade, questões envolvendo também a sua imagem, reputação, a forma do que você exerce, do que você quer projetar na sociedade, né? Ou seja, carreira. A gente vê isso tudo acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um aspecto no céu que vai acontecer agora, no iníciozinho de janeiro até março, que é uma quadratura, né, com Júpiter, também em Gêmeos, na sua casa 1, que você está vivendo no último ano. Porque o que acontece aqui, Gêmeos? Se você olhar aqui embaixo tem informação, e eu também coloquei aqui no vídeo, que é assim. A partir do dia 25 de maio desse ano, Saturno chega em Áries. E a partir do dia 9 de junho, Júpiter entra em Câncer. Eu vou explicar tudo, mas eu estou tentando te explicar o que acontece até esse momento. Então, você vive essa questão, a sua expansão pessoal, ok? Até meados, né, desse ano, primeiro semestre, com certo conflito entre a sua imagem, reputação, obrigatoriedades que você tem que fazer. Então, a gente vê esse impacto para você no primeiro semestre. E você se sentindo muitas vezes assim, nossa, eu estou expandindo, eu estou feliz, eu estou executando um perfil multipotencial, porque o Júpiter no ascendente, ele traz isso, essa coisa da multipotencialidade, da versatilidade. Aqui você atrai pessoas, para pessoas que estão solteiras, né, e querem casar e se relacionar. O primeiro semestre favorece, o segundo também, mas aqui depende do grau que você tem. O seu ascendente é em Gêmeos, tá? Laís, eu não sei muito sobre isso, pode mandar uma mensagem no Instagram, mas aqui também tem um vídeo que eu explico como você verificar isso, tá? E aí a gente percebe, então, toda essa dinâmica rolando para você no primeiro semestre. E aí que vem a grande questão, né? No pain, no gain. O que a gente observa nesse ano de ganho para você? A partir de 9 de junho vai rodar um ano, ou seja, até 2025. A gente vê que existe aqui uma grande oportunidade
para você em ter uma big, não é pouca não, porque Júpiter não negocia baixo. É uma big expansão para você, primeiro no seu sentimento, ou seja, quando eu me valorizo, automaticamente o todo, o universo, as pessoas, a sociedade, o meu ambiente local, ele naturalmente me valoriza também. E isso pode gerar para muitas pessoas aqui uma expansão. Então, por exemplo, você tem um aumento salarial, se você trabalha, você cobra mais, então você tem uma expansão. E aqui, Gêmeos, entra várias coisas, né? Então, assim, como a astrologia é uma linguagem, é importante que você pegue as previsões aqui e você consiga fazer analogia aos exemplos que eu estou citando, né? Então, por exemplo, você foi contemplado no seu consórcio, você teve um aumento do seu cartão de crédito, agora você consegue quitar o seu carro. Ou seja, tudo isso são formas que o Júpiter atua para você durante esse período. Agora, tem que ter cuidado. Por que você tem que ter cuidado? Porque devido aos aspectos no céu, né, quadratura e tudo mais, você pode sim gastar mais do que você ganha e fazer uma dívida, né? Ou aqui alguém da família pode te ajudar, é muito comum, às vezes também acaba acontecendo durante esse trânsito, uma expansão na família, então você ganha um membro novo na família, porque de repente seu irmão, sua irmã casa, ou porque você casa. Cuidado, não estou dando essa previsão para todos, tem que analisar o mapa individualmente. Aqui é para o ascendente em Gêmeos, tá? Então a gente vê isso também. Para algumas pessoas aqui pode ser gravidez, né? Também, então é interessante ver isso. Mas, em modo geral, a gente vê uma tendência agora como se abrisse as portas da acumulação para você, o sucesso financeiro em vários níveis. Aqui também, para algumas pessoas, pode ser você comprar um bem, tá? Você comprar um imóvel, ou você vende o seu imóvel, tem várias coisas aqui, mas aí tem que ter cautela em modo geral. E, ao mesmo tempo, como tem quadratura aqui, às vezes você pode ter insatisfação com o que você possui, ainda mais se você é uma pessoa que você tem aquela política de vida que a grama do vizinho é mais verde. Não, cuidado, que a grama do vizinho é artificial, ela é de plástico. Ainda mais em 2025, que a gente vive uma era de AI, inteligência artificial. Então, a gente vê isso acontecendo. Aqui você atrai recursos, tem todo um otimismo, uma confiança e uma benevolência. Então, você está também muito generoso. Então, aqui é você recebendo a ajuda da família e você ajudando a família financeiramente. É muito comum. Eu vejo com bastante frequência em mentoria e atendimentos. Então, você decide dar um carro para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Acontece também. Então, tem essa questão também. Cuidado, porque às vezes a gente acha que está ajudando alguém, mas a gente está atrapalhando. Cuidado, mas enfim, não vou navegar nisso tanto aqui. Então, a gente vê isso. A gente vê algumas extravagâncias, né, financeiras, a gente vê uma série de recursos em instituições financeiras e também corretoras, né, estocagem, investimentos, bônus, tá? Esse tipo de coisa. Talvez aqui questões envolvendo o estrangeiro. Então, nesse ano que Júpiter entrou aí na minha casa 2, eu decidi exportar e comprar não sei o quê, um exemplo. Então, pode ser coisa assim. Então, a gente vê também aqui podendo combinar viagens. De repente, agora é o momento de você comprar aquela viagem dos seus sonhos. Laís, eu quero fazer um tour pela Europa, fazer um mochilão, eu quero eu quero ir da costa da Califórnia até Nova York de carro, então é agora que eu vou comprar essa viagem, ok? Então você pode comprar agora nesse trânsito e de repente executar depois, mas você comprou onde? Agora. Então isso acontece aqui, a gente vê muita expansão para pessoas que trabalham com vendas, comércios, por quê? Lembra do que eu falei, o seu valor aumenta. E outra coisa, aqui você é favorecido pela família. De que forma que a família me favorece? Às vezes a minha família me dá o contato de alguém, às vezes a família ajuda financeiramente, mas às vezes a família, eu estou tão bem, meu coração está tão bem com a minha família, que eu aumentei o meu valor, estou me sentindo mais confiante no meu trabalho. Percebe? Então acontece isso. Mas agora vamos falar do no pain, no gain, né? Qual é o desafio aqui? Como Saturno ele pisa em Áries, como a gente viu no segundo semestre, ok? No finalzinho aí de maio, ele vai gerar para você aqui uma sensação e um impacto também, freando um pouco aí os seus objetivos e sonhos. Então, isso quer dizer o quê? Então, você, de repente, foi lá e comprou a sua viagem, no exemplo que eu citei. Maravilha, você foi lá, comprou a sua viagem,
piriri. Só que aí você fala, caramba, eu tenho que renovar o meu passaporte, eu tenho que renovar o meu visto. Então, assim, você gerou ali uma outra questão que você não tinha parado para pensar. Ou você, agora eu vou ter que comprar roupa, porque eu estou indo para um local que lá está muito frio, um exemplo. Então, isso acaba acontecendo. Então, a gente vê uma espécie de... É como se freasse um pouco ali os seus desejos e sonhos, tá? Ao mesmo tempo, a gente vê que o Saturno ele vai gerar uma questão séria e impactante no seu trato com os outros. Laís, o que é o meu trato com o outro? De repente, se eu tenho um grupo de amizade, um grupo de colegas, eu frequento algum local, você começa a separar o joio do trigo, você vai perceber que muita gente você não pode chamar de amigo, não. Você chama de conhecido, você chama de colega, você chama o quê? Eu conheço de vista aquela pessoa. Então, a gente vê você passando por um processo que é até intenso, de seleção no seu grupo, no local que você frequenta. Às vezes também aqui é você querendo, muitas vezes nesse ano, ser aceito. Então, aquela coisa, eu quero ser popular, eu quero ser aceito, nem sempre eu consigo. Né? Então, tem que ter atenção com isso. Aqui você trabalha cara, aqui tem muito trabalho. Se você trabalhar, você que tem Gêmeos no seu ascendente, e quando o Saturno estiver na sua casa 11 mesmo, tem que ver o grau. Se você trabalhar duro, você vai colher os frutos nos próximos anos. Agora, se você reclamar e tal, porque o Saturno só respeita quem trabalha. Por isso que eu falo, né? No pain, no gain. Você executa, ele faz. Não importa o tempo que leve, o tempo é uma concepção humana. Então, a gente vê isso também acontecendo. Então, tudo que você fizer, você colhe lá na frente. Agora, tem muita luta. Tem que ter cuidado para você escolher quais são as batalhas significativas quando você está em guerra. Porque não é porque eu estou em guerra, que é o âmbito maior, que todas as batalhas são significativas. Aliás, aqui me vem um ensinamento, que é um clássico da arte da guerra, que ele fala basicamente o seguinte: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Isso é uma das máximas da arte da guerra. Mas tem uma outra frase que ele fala o seguinte: o verdadeiro vitorioso de uma batalha é aquele que deixa o exército inimigo sem instrumentos para lutar. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com esse trânsito de Saturno em Áries? Muitas vezes na vida a gente força as coisas, a gente fica nervoso, fica nervosa e quer falar, mas peraí, e se eu simplesmente retirasse do outro qualquer instrumento que ele tenha para me atacar? E isso eu, às vezes, não faço pelo confronto. Eu vou o quê? Tendo um planejamento, eu vou tranquilo, eu vou observando. Então, utilize aqui, você que tem ascendente em Gêmeos, Gêmeos é um signo muito inteligente, extremamente inteligente, porque Gêmeos é o primeiro signo do elemento ar. É onde a gente aprende a escrever, falar. Então, Gêmeos é muito inteligente. Então, use a sua inteligência para deixar o inimigo, entre aspas, né, sem arma para lutar. Então, você está lá nesse ano aí, Saturno vai ficar 2 anos, tá? Mais ou menos, ou mais na sua casa 11. Então, você está lá num grupo de amigos e alguém te alfinetou. Peraí, eu preciso mesmo devolver assim? Eu não estou falando aqui que você tem que entubar tudo, mas não é por aí. E outra coisa, como a casa 11 vai falar de irmãos de sangue ou consideração, então, às vezes, você tem um grande amigo, uma grande amiga, alguém da família, e o outro está passando por uma dificuldade pessoal e está te atacando, está descontando em você. Não estou falando que você tem que aceitar, mas eu estou falando que você tem que ter sabedoria. Você tem que entender o que está acontecendo. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, não é a solução a gente falar diante de várias pessoas quando você está com um problema pessoal de uma pessoa que integra um grupo. É você chamar ela em off ali nos bastidores, em outro momento. Evitem aqui ficar com essa história de mandar áudio, escrever. Fala pessoalmente, olho no olho, conversa com o outro, ok? E resolva as circunstâncias. Então, a gente vê que isso é bacana, tá? Outra coisa, aqui o seu círculo diminui bastante, seus sonhos e desejos também diminuem, porque o Saturno faz você encarar a realidade das coisas, inclusive da sua capacidade de gerar seus sonhos, né, e tudo mais. Então isso também é interessante, tá? Mas é aquilo, quem for realmente destinado e predestinado a estar na sua vida, ficará. Porque é aquilo, o Saturno deixa o que tem base, tá? Aqui você também se envolve com grupos e pessoas mais velhas, pode ser de idade, pode ser de temperamento, pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, conservadoras. Não são aquelas pessoas todas, eu tenho que correr, vambora, imediatista. Não.
O Saturno faz aqui você entender que tudo na vida tem tempo e que o tempo é a balança da justiça, né? Então isso é bacana também. Aí a gente vê aqui, claro, né, naturalmente, devido à quadratura e tal, no decorrer desse trânsito, você é insatisfeito. Você, às vezes, pode ser... Quem é muito popular, né? Eu estou sentindo falta do meu amigo. Às vezes, nem tem uma briga, necessariamente, e um afastamento entre você e o seu amigo. É que, de repente, a minha melhor amiga, ela arrumou um trabalho lá no Japão, eu estou no Brasil, nossa, acabou. Eu tenho que ir para o Japão vê-la e ela tem que voltar para o Brasil, percebe? Então, gera uma insatisfação aqui, projetos de vida, uma sensação, às vezes, de negligência, que você não tem aquilo que você gostaria. E outra coisa também que eu vejo com muita frequência. Esse trânsito aqui, Gêmeos, ele faz com que você seja, de uma forma ou de outra, obrigado e obrigada a encarar a realidade da sua vida. O que isso quer dizer? Existe um momento da nossa vida que a gente olha para a nossa história e fala assim, eu já estou hoje com 45 anos, tá? Eu não posso mais ter filho, então o que eu vou fazer a partir daqui? Ou seja, aquele sonho que eu tinha não pode se materializar, ou eu tenho que buscar uma forma de executar aquilo diferente. É um exemplo, tá? Ou ainda a vida pode fazer com que você encare a realidade. Nossa, eu sempre sonhei em ser atleta, mas eu machuquei tal parte do meu corpo que dificulta isso. Ou passou o timing. Ou seja, o Saturno ele faz aqui com que você seja muito franco e muito honesto para você conseguir atingir os seus objetivos a longo prazo. Ou seja, tem sacrifício. E esse sacrifício ele acontece na sua identidade, porque é um Saturno em Áries. Ok? E isso é muito interessante e profundo, né? Mas vale a pena, tá bom, Gêmeos? Então, aproveite esse trânsito. Seja bem-vindo, Câncer, ao ano de 2025. Vamos entender um pouquinho desse ano, o que está acontecendo. A gente tem os mestres do No Pain, No Gain rodando para a gente agora nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar do seguinte, Júpiter ele só chega em Câncer no dia 9 de junho. E Saturno chega em Áries, vai ficar uma temporada grande, de quase 3 anos, no signo de Áries, no dia 25 de maio, tá? Então, no primeiro semestre, o que a gente tem aqui para o seu ascendente em Câncer? A gente percebe que você está vivendo um processo, tá? Que está testando muito a sua fé, o que você acredita, as suas crenças. Muitas pessoas que não têm religião se tornam extremamente religiosas, né, independente da crença. A gente vê toda uma seriedade que a vida está cobrando de você a respeito do que você estudou. Então, às vezes, você estudou alguma coisa, aí você viu que não é bem assim, a tua graduação não serviu para muita coisa. A gente vê muitas questões aqui envolvendo legalidade, imigração, enfim, uma N fatores nesse sentido. Isso continua rodando para você no primeiro semestre. Agora, é importante a gente ter uma percepção do seguinte, que o grau do seu ascendente em Áries, ele modifica isso daqui, tá? Tem um vídeo aqui que eu ensino sobre isso, mas vamos lá, o que a gente vê de cara, né? A gente percebe, então, todas essas questões que rodam para você e, ao mesmo tempo, como Júpiter inicia o ano de 2025 também em Gêmeos e fica até o dia 9, e, enfim, tem uma quadratura no céu, e a gente percebe que o Júpiter, no seu caso, Câncer, ele está te dando, ao mesmo tempo, uma expansão nos bastidores, uma expansão. Aqui a gente vê muitas questões para Câncer de viagem e locomoção. Às vezes a pessoa não viaja, mas ela fica em trânsito. Então ela sai do interior, ela vai para a capital. Então a gente vê isso tudo e muitas questões envolvendo sonhos premonitórios. É como se a espiritualidade falasse com você através de uma pessoa, de uma circunstância, e a sua fé sendo ali testada e tal. Então a gente vê isso rodando para você no primeiro semestre e a gente vê também muitas coisas acontecendo que fazem você reavaliar a sua jornada. No que você acredita, como é que é a sua vida. Tudo isso vem pegando forte para você até março, abril, e depois a gente percebe aqui uma big mudança na sua vida. Gente, presta muita atenção nisso que eu estou falando aqui, especialmente se você inicia a sua casa 10, ok? O meio do céu a 0 graus de Áries ou até 5 graus de Áries. Por quê? A partir do final de maio, dia 25, aqui embaixo tem informação, tá? As datas certinhas. A gente percebe que o Saturno, quando ele cruza o meio do céu, ele provoca na pessoa uma mudança, um breakdown total. É uma mudança de paradigma. Você percebe que você tem que ser muito mais séria, muito mais discípula. Você tem que levar a sério
a roupa que você põe todo dia para você ir trabalhar. Não importa se você é home office. Você começa a perceber a necessidade maior de você desenvolver o quê? Disciplina, estrutura na sua vida. Isso acontece para você, às vezes, através de duras penas, né? Então, a gente vê aqui, para quem tem chefes, a sua relação com chefes e autoridades, ela se torna melhor ou pior. Isso aqui num gap, né, de 2 anos e meio, tá? E a gente percebe que você se questiona muitas coisas. Será que eu gosto desse trabalho? É isso que eu quero fazer? E aqui tem muito trabalho pela frente. Não é brincadeira, não. Você tem que trabalhar muito mesmo. Então, toda aquela farra que você viveu em 2024, agora está acabando. Porque agora o Saturno fala assim, ó, quer manter o seu emprego? Então vai trabalhar. Não pode chegar atrasado, não ficar botando atestado. Para quem é empresário, empreendedor autônomo, tem que botar a mão na massa, saber se relacionar com o outro. Então, a gente vê aqui um trabalho árduo, necessário para você atingir. É aquela velha história, né? No pain, no gain. Ou seja, o sucesso e manter-se na sua posição, ok? Exige sacrifícios e vai sacrificar a sua vida pessoal. Então, a sua vida pessoal, ela começa a entrar em pauta também, tá? Então, isso tende a acontecer aqui para você. Tem que prestar bastante atenção com isso. Você, antes, Câncer, você estava vivendo um teste de fé. Agora você entra no teste de poder, porque a Casa 10 vai falar disso, né? O que é um teste de poder? Quando a minha autoridade está sendo testada. Quando a vida está falando para mim, olha o que você está fazendo da sua vida, o impacto que você tem. Então, tem toda uma seriedade que nos negócios, na profissão, se assume responsabilidade. Muitas pessoas se tornam ambiciosas aqui, só que a sua ambição ela vai exigir de você uma disciplina pessoal. O que é uma disciplina pessoal? Como eu falei, de repente você começa a fazer uma consultoria de imagem, você percebe que não é porque você é um CEO que você tem que ir de Havaiana, né, para o seu trabalho. Então, é um exemplo, se adapta a isso tudo como um todo, tá? A gente percebe que você atinge, tem grandes chances aqui, se nos últimos anos você trabalhou, você fez por onde você ter destaque e reconhecimento e promoção. Não são para todas as pessoas, tá? Mas tem grande chance disso acontecer. Ou se você começar a trabalhar agora, daqui a 2 anos você é recompensado. Então, a gente vê essa tendência aqui, tem muita determinação, tem que trabalhar muito, você pode ter ganhos profissionais, só que aqui entra a coisa do ego, né? Da autoestima, do ego, porque o câncer é muito competitivo a nível profissional, e você lidando com pessoas mais velhas de autoridades, você lida com isso tudo, aqui você constrói a sua reputação, cuidado com o ego, é importante saber que aqui virão oportunidades sociais e profissionais, tá? Mas é aquilo, é o teste de poder. E negociar é importante. Aqui também, como Saturno representa geralmente um dos pais, né? A gente vê questões aqui atrelado a algum membro da família, tá? Principalmente aquele que exerceu um papel de autoridade. Então, às vezes é um enfraquecimento da saúde, às vezes é você em conflito com seu pai, com a sua mãe, né? Então, e aí tem que ter cuidado aqui para você não perder tudo que você construiu. Mas vamos falar de coisa boa também. Júpiter em Câncer. Eita, Lelê! O Júpiter, quando ele bate no seu ascendente, especialmente se você tem um ascendente em Câncer até 5 graus, ok? A partir do dia 9 de junho, a gente começa a perceber o seguinte, que se por um lado tem toda essa pressão que você vive no externo, no seu trabalho, na sua vida social, o Júpiter, quando ele bate na casa 1, ele te protege. Como que ele faz essa proteção? Ele deixa que nada te atinja. Então, o Júpiter é que ele te dá uma super proteção no seu corpo físico, na sua vida pessoal como um todo. Então, a gente vê uma big oportunidade aqui de você ter expansão, né? E essa expansão, ela acontece, abre aspas, entre sorte, em modo geral, oportunidades que surgem para você na sua vida. Então, por exemplo, eu quero botar o shape, então o Júpiter ajuda. Só que, como é um Júpiter em Câncer, você tem que ter cuidado com retenção líquida, engordar, excessos, né? Mas, ao mesmo tempo, o Júpiter ele pode gerar para você como se fosse assim, você chega naquilo que você quer. Porque é como se você tivesse com anjos ao seu redor. E são anjos benevolentes, porque Júpiter em Câncer, o Júpiter adora estar em Câncer. Então, ele se sente muito bem aqui. Então, isso é bacana para falar. Então, tem todo o otimismo seu. Então, você está com problema lá na sua vida pessoal, de trabalho, aí você fala, não importa, tudo vai dar certo, está tranquilo, não vou ser demitido, eu vou resolver, eu errei lá no trabalho, mas eu dou conta. Então, traz isso tudo. Aqui abre horizonte para você. Pode ser você viajando. Às vezes são viagens mentais, né? Você viaja para o passado, viaja mentalmente para o futuro, ou viaja mesmo fisicamente, tá? Cuidado aqui com a autoindulgência, porque o Saturno ele quadra Júpiter aqui logo no segundo semestre, então cuidado com autoindulgências como um todo, tá?
Cuidado também com essa coisa da hipocrisia. Às vezes você fica muito soberbo, soberbo. Ah, tudo flui para mim e tal. Cuidado que Saturno está lá no topo te cobrando, tá? Mas a gente vê uma big expansão. Outra coisa, para quem está solteiro, vamos lá. O Júpiter, quando ele passa no seu ascendente, ele atrai circunstâncias para você que te dão conforto. Às vezes é conhecer alguém, às vezes é alguém do passado, é você em contato com alguém da sua família, que gera para você uma sensação de amado, que você é querida, que você é nutrida. Você vai se sentir nutrido de alguma forma durante esse trânsito. E é como se tivesse assim, literalmente alguém abrindo as portas para você. Só que abre de forma exagerada e de forma emocional também. Então tem um pouco de drama aqui no meio do caminho, tá? E eu sempre falo uma coisa quando a gente pensa em Júpiter: não existe oportunidade perdida. Alguém vai lá e leva. Então não adianta aparecer alguma coisa, uma circunstância favorável, uma pessoa, um relacionamento, oportunidades na sua vida durante esse trânsito, se você não agarra. Ah, não, eu vou ficar aqui no sofá vendo um Netflixinho. Não, vai lá naquele convite, vá visitar a mamãe, vá viver a sua vida e aproveitar, porque passa muito, muito rápido. E fechando aqui como Júpiter, né? Esse é o trânsito no pain, no gain. O ganho que o Júpiter quer te dar aqui é você se descobrir o seu verdadeiro valor, você descobrir emocionalmente que você tem uma base forte, que você aguenta lidar com as coisas e principalmente que você pode encontrar uma realização emocional. Sabe quando a gente acorda e fala assim: nossa, graças a Deus que eu sou casada, graças a Deus que eu sou solteira, graças a Deus que eu tenho um emprego, graças a Deus que meus filhos estão bem, eu estou me sentindo bem, finalmente eu estou sentindo muitas vezes de manhã que eu acordo no local certo, na hora exata. Então aqui é o conceito, abre aspas, de sorte, modo geral. Ah, e outra coisa, para finalizar aqui, se prepara, porque vem, abre aspas, um guru para você. Guru em sânscrito, professor. Então vem alguém que vai te orientar durante esse trânsito, seja através de uma palavra, se é alguém no trânsito, se é algum local religioso que você frequenta, mas vem para você benções, saiba honrar. Leão, seja muito bem-vindo ao ano de 2025. Vamos entender o que os mestres de No Pain, No Gain prometem para você nesse ano. Bem, primeiramente, se você observar, e aqui embaixo tem informações, que a gente inicia o ano de 2025 até o primeiro semestre, né? Porque, na verdade, Saturno só entra em Áries no dia 25 de maio, final de maio, e Júpiter só entra em Câncer no dia 9. Então, a gente tem os 3 primeiros meses de 2025, a gente tem Saturno em Peixes e a gente tem Júpiter em Gêmeos também fazendo uma quadratura. Então, vamos entender esse processo aqui, Leão, para você. A gente percebe que você está vivendo um tempo já que você tem sido muito demandado e cobrado. E essa cobrança, Leão, ela tem muito a ver com seus recursos internos, ou seja, as questões materiais conjuntas, tá? Laís, o que são questões conjuntas? Então, finanças conjuntas, investimentos, heranças, taxas, seguros, tudo isso tem passado por muitos altos e baixos, inclusive afetando aqui questões emocionais. Então, o teu emocional fica abalado, né? E saiba que, Leão, tudo o que você fez nos últimos anos, que você sofreu, que você se transformou, que você se doou, porque tem muito sacrifício aqui, tudo isso vai acabar. Vai acabar, você vai encerrar essa etapa na sua vida. Então, pessoas que passaram por cirurgias, procedimentos médicos, tudo isso vai ser deixado de lado a partir do segundo semestre, tá? Mas a gente sabe que você está vivendo, como eu falei, no primeiro semestre, um período que tem demandado muito de você essa atenção, essa energia desgastante e, ao mesmo tempo, provocando em você, com certeza aqui, abalos no dinheiro. Abalos no dinheiro, na sua rede social, nos amigos. Você percebeu que você considerava muitas pessoas como amigos seus e eles não são amigos seus. Grupos que você frequentava, que foi muito bacana, que você aprendeu muito, que você teve uma troca, mas que não é bem assim que a banda toca. Então a gente vê essas mudanças e essa intensidade acontecendo nos 3 primeiros meses de 2025, mas durante praticamente todo o primeiro semestre, tá? Isso é importante para falar aqui. É importante saber, Leão, o seguinte, que a vida tem exigido muito de você em 2024, praticamente todo 2024, né? Perdão, todo. E no início de 2025, tem mexido com essa questão da reorganização,
reavaliação de objetivos, desejos que você tem a longo prazo, tá? Então, isso é importante para falar aqui. E aí vem a grande novidade no Pain No Gain. Vamos entender essa história. Leão, saiba que a partir de agora, no finalzinho de maio, tá? Isso vai durar 2 anos, quase 3, tá? Você vai entrar por um processo intenso de teste de fé. O que é teste de fé? Você vai reavaliar, a vida vai criar circunstâncias que vai fazer você reavaliar muito a sua história. Então, se você não tinha fé, você começa a rezar. Você começa a ter um desejo de ir para a igreja. É engraçado porque tem uma mentorada que falou que um dia o marido, do nada, que nunca teve essa coisa de religião, falou para ela o seguinte: vamos para a igreja? Ela achou aquele comportamento estranho, né? No domingo, no segundo domingo também. Então, é um exemplo clássico desse trânsito aqui para você no segundo semestre. Vai rodar 2024, segundo semestre vai rodar 2026, tá? E 2025, né? Então, assim, presta atenção nisso como um todo. E a gente percebe aqui também, nessa coisa de teste de fé, você vai questionar, será que eu fiz uma graduação adequada? Para quem está estudando, você questiona. E aqui tem muita seriedade com professores, hein? Cuidado. Professores, orientadores, gurus, mestres. Então, por exemplo, vou iniciar uma mentoria com a Laís em 2025, 2026. Opa, calma. Porque você vai ter exercícios, né? Tem que ver se você está pronto. Então, a gente vê uma espécie de cobrança, você tendo orientadores, porque, na verdade, é aquilo, né? Um professor e um mestre, ele não está ali para falar o que você quer ouvir, ele está ali para te auxiliar. Então, a gente percebe essa mudança aqui para você, você lidando com isso, você tendo aqui professores, orientadores, pastores, representantes de religiões ou de ensino em instituições superiores, você lidando com isso de cara, e você tendo aqui uma questão para lidar que envolve estrangeiro. Então, isso quer dizer o quê? Eu tô, Laís, vou viajar em 2025. Beleza, teu passaporte está em dia, está tudo certo no visto. Então, a gente vê aqui questões envolvendo esses assuntos, exigindo muito de você. E aqui se prepara, porque você vai estudar muito você dentro de um conceito de religião, dogma e fé. Você vai perceber quem é você na fila do pão de acordo com o seu sistema de crenças. Você vai lidar com esses assuntos. Então, a gente vê muito trabalho pela frente. E é um trabalho que ele tem a ver com esse assunto, que é o que você acredita. Não é sobre o que eu estou falando aqui. É o que você acredita. E você vai perceber aqui, Leão, que só tem uma pessoa que você pode contar, que é você mesmo. É interessante, né? Esse conceito. Então, se prepara que vem um grande teste de fé para você. E não é fácil. Mas é aquilo, né? Se você fizer por onde, o divino vai te abençoar. Porque Júpiter, no iniciozinho de junho, ele entra em Câncer e vai tocar na sua casa 12. Então, você vai ver que todo o seu teste, se você realmente tem fé, através de um sonho vem uma mensagem para você. Você encontra como se fosse anjos invisíveis e visíveis durante esse trânsito. Então, isso quer dizer o quê? Você passando por um processo de renovação espiritual. Você vai descobrir que dentro de você reside o verdadeiro guru. Em sânscrito, guru significa professor. Você vai perceber isso aqui. Então, é um período muito grande que eu sinto que, para definir aqui, eu coloquei frase aqui embaixo, tá? Mas para definir é o seguinte: confiança no processo. Você confia? Interrogação. Então, é muito intenso esse trânsito. E o leão tem muito, o ascendente, né? Tem muito essa coisa de estima. Porque eu posso tudo e tudo vai dar certo. Isso é lindo. Mas aqui a vida vai falar, não, você confia mesmo? Você faz, se você frequenta um local religioso, você vai ser cobrado. Então, pessoas que têm cargo aqui em locais religiosos, seja centros de umbanda, seja no cristianismo, na igreja, qualquer local que você vai ser cobrado ali. Então, você pode sim assumir um cargo de liderança, mas aí você tem cobrança. Ok? E a gente vê você sentindo essa conexão com o todo. Então, aqui, essa questão de viagens vem à tona. Pode ser que você viaje não porque você quer, porque você é obrigado a ir. Percebe? Então, tem essas características aqui. Então, é um período muito interessante para você poder aproveitar, porque Júpiter passa muito rápido, tá? Para você poder aproveitar as oportunidades que surgem de repente na sua vida, são coisas que vêm do nada para você, então você não está contando muito bem ali, e ao mesmo tempo você é como se você atraísse um protetor invisível espiritual. Você é ajudado em momentos difíceis, então eu não estou preocupada com você, mas saiba que no segundo semestre Saturno e Júpiter eles quadram,
Então, assim, tem essa pressão. Você confia, mas por que você está com medo? É interessante, porque eu estava um dia dando mentoria e eu tive uma percepção que eu compartilhei, que eu vou compartilhar com você aqui, Leão, que é o seguinte: ansiedade é quando falta fé. Porque quando você tem fé, e eu não me refiro aqui à fé em sentido de dogma, religião, eu me refiro à fé no sentido da vida, da existência. Por exemplo, não há por que você se preocupar, porque a gente tem as estações. Então, não importa o quanto você queira fugir, depois da primavera vem o verão. Então, a ansiedade é esse nosso anseio de controle e preocupação. Mas se eu confio na existência, na própria vida, por que eu vou me preocupar? Por que eu não consigo focar aqui no presente e viver o agora? Porque eu não tenho controle sobre o resultado. Percebe? Então, na verdade, ansiedade é falta de fé. Quando você tem fé, você confia e você segue. Você não está preocupado com o resultado, você não está no passado, tá? Aqui também traz, né, uma característica muito grande para algumas pessoas, é que talvez você perceba que você está mais filantrópico. Então você começa dar comida na rua, sabe? Para as pessoas, eu quero participar de um projeto social. Então, a gente vê isso tudo. Aqui também tem muita pesquisa, muito trabalho nos bastidores, né? Então, isso é interessante para você. Você vai perceber que, através de, abre aspas, inimigos, você é beneficiado. A gente vê um envolvimento grande aqui com o teu inconsciente. Então, assim, período bacana para terapia, mas não é a terapia tradicional, terapia holística. A astrologia é um conhecimento espiritual, apesar de científico. Então, a gente percebe para você. Então, assim, vale a pena você aproveitar. E lembre-se disso. Tem duas frases aqui, porque o Saturno é o quê? A restrição, mas o Júpiter é a expansão. Então, existe um grande ganho seu que está no seu interno. Através do interno, você encontra toda a sabedoria para todos os questionamentos e esse teste de fé que você enfrenta. Deixa eu lembrar de uma coisa. O Saturno aqui, você vai perceber durante o ano de 2025, ok? Segundo semestre de 2026 inteiro, ele vai bater muito aqui em questões relacionadas a parentes, ok? E outra coisa também, vou dar um pulo do gato aqui para você, Leão. Saiba que tudo que você aprendeu com o papai, linhagem paterna, de alguma forma, entra em questionamento aqui. Pode ser que você lembre, pode ser que aconteça várias circunstâncias que você vai entender por que você é desse jeito, por que você tem essas crenças, e você faz um processo de filtragem. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Agora eu entendi o que o meu pai, minha figura paterna, quis me passar da forma dele ou dela, percebe? Isso é importante para falar aqui. Virgem, feliz 2025. Vamos entender um pouquinho do primeiro semestre, depois vamos entender os mestres do No Pain, No Gain para você no ano de 2025. Vamos lá. O que a gente sabe? Se você observar, eu coloquei aqui embaixo algumas informações, que na verdade Saturno só chega no signo de Áries no dia 25 de maio, ou seja, final de maio. E Júpiter chega em Câncer, né? No iniciozinho de junho. Beleza. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que os 3 primeiros meses, ok? Para você, Virgem, mas o primeiro semestre todo, ele está trazendo toda uma questão aqui envolvendo a sua interação com outro em relacionamento. Então, vamos lá. Se você tem o ascendente em Virgem a partir de 15 graus, tá? Laís, eu tenho um ascendente a 21 graus, então eu estou falando agora com você. Laís, eu tenho um ascendente a 5 graus de Virgem, então você já passou um pouco, você está um pouco mais livre dessa primeira informação que eu vou dar para o primeiro semestre. Então, o que a gente vê? A gente sabe que Saturno, em Peixes, né, até o finalzinho de maio, ele está provocando em você toda uma limpeza, uma reestruturação na sua interação com o outro. Então, parcerias, relações importantes. Então, assim, quem estava no crise no casamento, aí, ou se permaneceu o casamento e a sociedade, é porque essa relação ela tem durabilidade. Se não ultrapassou isso, é porque não era para ser. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vê muita cobrança aqui. Você vai entender o que é a tratativa com o outro. E, ao mesmo tempo, Júpiter em Gêmeos, embora eles quadram, né? Então, tem esses desafios com pessoas e no seu trabalho, que é um equilíbrio, né, entre a sua vida interior e a sua vida profissional, que é a sua imagem, a sua reputação. Então, a gente vê a necessidade de se equilibrar mais nesses setores da sua vida durante os 3 primeiros meses de 2025, tá? Isso é muito importante para falar aqui, porque o bicho vai pegando para você, tá, Virgem? E Virgem gosta das coisas muito certinhas, muito organizadas, e a vida não é bem assim.
porque você já está perdendo o controle faz muito tempo. Mas isso vai acabar. Então, a gente vê isso acontecendo para você no primeiro semestre de 2025. Agora, vamos às novidades do aqui se faz, aqui se paga, aqui se ganha, né? O que a gente percebe? A gente percebe, Virgem, que você vai entrar num período, tá, longo, que vai durar quase 3 anos, de Saturno em Áries. Saturno em Áries, ele vai entrar no setor da sua vida que ele vai fazer com que você enfrente muito o seu porão. Sabe o seu porão? Igual a gente vê em filme, né? Tem um porão, você desce naquele porão, aí você tenta acender a luz. Pode ser que a luz esteja em cima, pode ser que esteja na lateral, pode ser que você tenha que descer alguns degraus para chegar nessa luz. Então, isso quer dizer o quê? Se prepara, porque você vai encarar as suas ansiedades, você vai lidar com seus medos internos, tá? Aqui você vai procurar você mesma, mesmo ou mesma, né? E aí você tem que ter muita cautela com os outros, tá? E quanto mais você resistir às mudanças, Virgem, o bicho vai pegar. Olha só, deixa eu passar uma informação. O Saturno, nesse trânsito, ele é muito complexo. Porque aqui você pode ter emergências, cirurgias, então vamos prestar atenção na questão sanguínea, vamos prestar atenção com inflamação, vamos prestar atenção quando você está correndo no trânsito. Cuidado com isso, tá? Porque aqui a gente vê uma tendência ao Saturno fazer com que você passe por processos que são difíceis, que pode resultar num acidente, ou você tem uma necessidade lá médica, você tem que passar por uma cirurgia. Isso aqui não é válido para todos, tá? Mas para boa parte, sim. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vê toda uma responsabilidade aqui nos negócios. Isso quer dizer o quê? Se você é uma pessoa que está gerenciando o dinheiro dos outros profissionalmente, você trabalha na área financeira. Se você é uma pessoa também que você está administrando as finanças da família, você e do seu marido, do sócio, você vai ser cobrado. Talvez você tenha que prestar contas, talvez aqui, para quem está acostumado a não andar em dia com a legalidade, a lei do seu país, não importa, a Receita Federal, ou sei lá o que for, vai dar problema. Então, cuidado com isso. Então, a gente vê aqui a possibilidade de ganhos e perdas nesses assuntos da sua vida, tá? Pode ser que venha uma herança para você, um dinheiro inesperado? Pode, só que vem o quê? Demora, sala de espera. Então, isso é importante. E a gente vê toda uma seriedade em assuntos sexuais. O que isso aqui quer dizer? Para quem está solteiro, você está sem intimidade. Se você está num relacionamento, a intimidade está comprometida. Às vezes, porque o outro está com um problema pessoal, não está muito interessado, você não está interessado, você está passando, a gente brinca, né, com fome, né? Isso aqui faz você ficar nervoso e nervosa, né? A gente vê, então, a seriedade. Aqui tem toda uma preocupação com reencarnação. Eu lembro muito bem de épocas da minha vida que eu fiz hipnose, um monte de coisa. Esse é o trânsito para isso. Hipnose, deixa eu verificar, fazer terapia de cura, vou fazer uma mentoria com a Laís, porque aqui é o momento de você aprofundar. E como Saturno em Áries tem a ver com você, individualidade, é agora ou nunca. Se eu não conseguir encarar as minhas ansiedades, quem vou ser eu na fila do pão quando daqui a 3 anos o Saturno quer testar a minha fé? Ok? Então, isso é importante para falar aqui. Então, tem toda essa característica. Eu vou para astrologia, morte, reencarnação, vou começar a consultar, frequentar locais de magia, coisas que eu não entendo, tá? Então, a gente vê isso. Tem essa restrição da sensualidade de alguma forma. Às vezes é porque a pessoa está com baixa autoestima. São N fatores aqui. A astrologia é uma linguagem. Lembre-se de se adaptar. A gente vê aqui gera, por incrível que pareça, uma resistência na saúde. Então, isso quer dizer o quê? Pessoas, Laís, será que eu estou preocupado? Eu vou partir desse plano, eu vou morrer? Não, pelo contrário, o Saturno ele mantém você vivo, só que às vezes a duras penas, né? Então, isso aqui também é interessante para falar. Como eu já falei, cuidado aqui com acidentes. Às vezes você está em casa, você sobe lá numa escada altíssima para fazer. Sabe que o Gugu aconteceu isso, né? Para quem é de fora, a gente tem um apresentador brasileiro que acabou falecendo, acho que em Miami, né? Porque ele cismou de fazer um procedimento lá que ele poderia, inclusive, ter pagado alguém para fazer. Infelizmente, ele teve uma fatalidade, tá? A gente vê assuntos aqui envolvendo finanças alheias, como eu falei, e desafios financeiros nas associações. Vou citar um exemplo clássico aqui. Meu marido perdeu o emprego. O dinheiro que eu recebia de pensão, de alguma coisa, ele reduziu pela metade, ou aconteceu algum imprevisto. Eu tinha um rendimento, mas eu errei onde eu botei o dinheiro, então perdi não sei quantos mil. São exemplos, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vê isso tudo, tá?
Cuidado com isso tudo. E, ao mesmo tempo, vou falar de coisa boa agora, vou falar de Júpiter em Câncer, né? Só que eles quadram também. Então, tem desafios aqui. Por um outro lado, o que, que o mestre do que quer dar, né? No pay, no gain. Então, agora vamos falar de ganhos. O Júpiter na casa 11, em Câncer, ele dá para você uma big expansão e popularidade. Através do outro, você pode realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Aí você pode falar, não estou entendendo, porque Saturno não estava na minha casa 7 me restringindo. Exatamente, chegou o momento agora que você vai ser beneficiado. Só que, cuidado, porque você tem que saber o seguinte, quando eu recebo a ajuda de alguém, ela é genuína ou é uma troca de favores? Porque se é uma troca de favores, eu estou devendo, eu entro em débito, eu entro em dívida. Isso é um exemplo dessa quadratura, tá? Mas, em modo geral, a gente vê aqui você atraindo círculos, amizades. Aqui pode ser que você frequenta um outro local qualquer e faz amigos. Não são amigos profundos, né? São colegas, networking. Então, favorece um networking, pessoas que vão te ajudar. Aqui tem que ter cuidado com a ostentação. Eu vou viajar com os meus amigos de casais lá para Toscana e tal. Mas, peraí, eu estou do nível dos meus amigos da Toscana ou não? Ou eu vou fazer uma dívida para eu ostentar? São exemplos que você vai adaptando. Então, a gente vê isso, a gente vê uma vida social aqui abundante para você, e a gente vê aqui você vivendo, aqui para quem está solteiro, ok? Pode ser um período que você tenha amizades coloridas, ou através de alguém que você conhece há muito tempo, um grupo, ou um arquétipo de Câncer, você conhece alguém. Para quem está no relacionamento, né, um casamento, seu relacionamento ele pode ser beneficiado pelos outros. Sabe quando a gente está em crise no nosso casamento, nosso relacionamento, aí vem uma figura que conversa com a gente, um padre, um sacerdote, uma pessoa sábia, e fala assim, olha, tem que ter paciência no casamento, é feito de altos e baixos, a família é importante, porque Júpiter em Câncer traz muito esse conceito da ancestralidade, da raiz, do que é ser nutrido, o que é importante. Dentro disso tudo, Virgem, o que acontece? Você começa a sentir assim, nossa, eu estou com planos grandes na minha vida. Eu estou sentindo que agora eu vou conseguir, eu vou executar. Agora eu encontrei uma base de amizade, de apoio. Eu falo muito, muito sobre apoio. Na vida, tudo é apoio. Então, quanto mais você tem apoio, melhor é para você o quê? Poder chegar lá. A gente costuma brincar com aquela citação que diz, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. É um provérbio, né? Africano. Então, assim, vale a pena você ponderar sobre isso. Saiba que tem gente que vai te ajudar, mas tem você no meio. Muitas vezes, gente, na nossa vida, eu sou o pedágio da minha existência. Porque tem uma pessoa que está falando assim, Laís, o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. E o Saturno em Áries vai falar assim, não, eu dou conta sozinha, eu resolvo, eu estou constrangido, eu não quero expor isso. E é normal. E outra coisa, saiba que, por incrível que pareça, aqui você pode lidar, infelizmente, com alguns momentos, isso aqui no decorrer de 2 anos e meio, tá? A partir do final de maio. Você pode lidar com circunstâncias da sua vida, da sua intimidade e da área financeira que você sente humilhado e humilhada, de alguma forma. Mas isso é o seu interno, não necessariamente corresponde à realidade, tá bom? Então, presta atenção nisso, Virgem.